O recém-nascido de um poderoso bilionário desapareceu subitamente da sua moradia de luxo em Cascais, sem deixar qualquer rasto. Ninguém viu nada. Ninguém ouviu um som. Enquanto a polícia procurava por toda a parte e o pânico se espalhava, a esperança parecia perdida. Mas então, da forma mais inesperada possível, uma menina pobre descobriu o bebê abandonado dentro de um contentor de lixo industrial, atrás da propriedade. Antes de continuarmos esta história, não se esqueça de subscrever o canal e deixar o seu like no vídeo. E não se esqueça de comentar de onde nos está a assistir. Gostamos sempre de saber. Numa tarde escaldante de verão português, tudo estava virado do avesso na grande moradia pertencente ao bilionário Thomas Archer. As pessoas corriam de um lado para o outro nervosas e assustadas. O seu filho recém-nascido, Léo, tinha desaparecido. O bebê tinha sumido completamente. Não havia sons de choro, não havia sinais de luta, nem qualquer pista sobre onde ele poderia estar. Todos acreditavam que ele tinha sido raptado. A polícia já revistava o interior da casa, verificando cada divisão e fazendo perguntas. Enquanto tudo isso acontecia, ninguém reparou que uma menina chamada Luna estava do lado de fora. Ela era filha da empregada Marina. Luna brincava sozinha no jardim lateral da propriedade, apesar de não ser permitido estar ali. Os adultos estavam ocupados demais para notar a sua presença. Ela era apenas curiosa e gostava de explorar mesmo quando não lhe era permitido. Enquanto brincava, Luna ouviu de repente um som estranho vindo da extremidade mais afastada da propriedade. Não era alto, mas chamou a sua atenção. Parecia alguém a chorar, embora muito baixo e difícil de ouvir no início. Luna parou de brincar e escutou com atenção. A curiosidade levou-a a querer descobrir de onde vinha aquele som. Lentamente seguiu o choro fraco pelo quintal, caminhando em direção à zona traseira da quinta, um lugar onde as pessoas quase nunca iam. À medida que se aproximava, o som tornava-se mais claro. Era sem dúvida o choro de um bebê suave e fraco. Luna continuou a andar até chegar a um grande contentor de lixo perto da parte de trás da propriedade. Parou em frente a ele sem saber o que iria encontrar. Respirando fundo, levantou a tampa. O que viu lá dentro deixou-a completamente chocada. Era o bebê Léo. Estava enrolado num pano sujo e tremia de frio. Luna ficou tão surpresa que quase caiu para trás. O coração batia-lhe acelerado. Ela não sabia como o bebê tinha ido parar ali, mas sabia que precisava de o ajudar. Rapidamente estendeu as mãos, pegou no bebê com cuidado e apertou-o contra o peito. Ele estava frio e fraco, mas ainda estava vivo. As mãos de Luna tremiam. Nunca tinha passado por algo assim antes. Não sabia exatamente o que fazer, mas sabia que precisava de ajuda. Começou a gritar chamando alguém. Ajuda! Eu encontrei o bebê! Gritou na esperança de que alguém a ouvisse. Estava prestes a correr em direção à casa com Léo nos braços, quando algo inesperado aconteceu. À distância, Thomas Archer, o pai do bebê, viu-a. Os seus olhos fixaram-se em Luna, segurando o seu filho, e o seu rosto encheu-se de raiva. Ele não parou para fazer perguntas. Não olhou em volta. Não viu o contentor, nem reparou no medo estampado no rosto da menina. Tudo o que viu foi o seu filho nos braços de uma criança que não devia estar ali. Tirou conclusões imediatas. A sua voz ecoou pelo jardim. O que fizeste ao meu filho? Gritou furioso. Luna ficou paralisada. Não conseguia mover-se nem falar. Estava aterrorizada. Acabara de salvar o bebê, mas agora aquele homem gritava com ela. Tomás correu na sua direção, continuando a gritar, e outras pessoas começaram a reparar na cena. Marina, a mãe de Luna, também veio a correr, mas Tomás não quis ouvir explicações. Estava convencido de que Luna tinha algo a ver com o desaparecimento de Léo. Achava que ela tinha levado o bebê e depois o tinha atirado para o lixo. Ninguém parou para ouvir Luna. Ninguém lhe perguntou o que realmente tinha acontecido. Naquele momento, ela não foi tratada como uma heroína. Foi tratada como uma criminosa.
Tomás não hesitou. Ordenou que Marina fosse despedida imediatamente. Não se importou com os anos de trabalho nem com a sua lealdade. A única coisa que lhe ocupava a mente era o seu filho e a sua raiva. A polícia foi chamada de imediato. Disseram-lhes que tinha ocorrido um rapto e Luna foi apontada como culpada. Ela nem sequer entendia o que estava a acontecer. A sua voz pequena tentou explicar, mas não era forte o suficiente. Disse que tinha ouvido um choro e encontrado o bebê no contentor, mas ninguém prestou atenção às suas palavras. Marina tentou defender a filha, mas também foi afastada. A situação estava cheia de confusão e, naquele momento, a verdade não importava. Todos acreditaram no que Tomás dizia. Ele era poderoso rico e estava furioso. Luna só conseguia agarrar-se a um pensamento. O bebê estava vivo. Ela tinha ajudado. Tinha feito a coisa certa. Mas agora tudo estava a correr mal e ela não sabia como consertar nada. Luna ficou ali com lágrimas nos olhos, ainda segurando o bebê Léo, sem saber o que iria acontecer a seguir. Não entendia por que aquele homem estava tão zangado, nem porque as pessoas a olhavam com desconfiança. Tudo o que Luna sabia era que tinha seguido um som, encontrado um bebê em perigo e tentado ajudar. Mas em vez de ser agradecida, estava a ser castigada. As pessoas à sua volta começaram a falar, a fazer chamadas telefônicas e a apontar dedos. Ninguém se importava com a versão dela da história. Ela era apenas uma criança e, aos olhos deles, tinha feito algo terrível. Mas no seu coração, Luna sabia que tinha feito algo bom. Tinha ouvido um choro e agido. Mesmo com medo, tinha pegado no bebê e gritado por ajuda. Isso exigia coragem. Mas agora, ninguém via as coisas dessa forma. À medida que o caos continuava, a mente de Luna regressava sempre ao momento em que ouvira aquele choro suave. Se não tivesse ido verificar o bebê, Léo talvez não tivesse sido encontrado a tempo. Mas agora, em vez de estar segura e confortada, estava rodeada de adultos zangados, luzes a piscar e vozes altas. Marina tentou abraçá-la para a acalmar, mas tudo acontecia depressa demais. A polícia começou a fazer perguntas e alguém chegou mesmo a tirar Léo dos seus braços. Luna sentiu-se vazia, como se tivesse perdido algo muito importante. Fizera o que achava certo, mas o mundo à sua volta não concordava. Olhou para a mãe confusa e assustada. Não entendia por que ajudar tinha levado a tudo aquilo. O jardim, que antes parecia um lugar para brincar, agora parecia frio e assustador. No momento em que Tomás deu a ordem, 2 seguranças privados caminharam rapidamente em direção a Luna. Não fizeram perguntas nem a olharam com bondade. Limitaram-se a obedecer ao que o bilionário dissera. Luna, assustada e confusa, não resistiu. Tinha apenas 10 anos e não entendia por que estava a ser tratada daquela forma. Os seguranças levaram-na para a parte de trás da propriedade, onde existia uma arrecadação antiga, usada para guardar ferramentas e outros objetos. Abriram a porta, empurraram-na para dentro e fecharam sem dizer uma palavra. O ar lá dentro era frio e cheirava a pó e metal. Luna sentou-se no chão duro, abraçando os joelhos. O seu pequeno corpo tremia. Não era apenas o frio, era o medo. Não sabia o que iria acontecer a seguir. Pensava constantemente no bebê Léo. Tinha-o segurado com tanto cuidado. Tinha-o salvado. Mas agora todos achavam que ela tinha feito algo errado. Não entendia. Só sabia que algo estava errado e que se sentia muito, muito sozinha naquele espaço pequeno e escuro. Enquanto Luna permanecia dentro da arrecadação, a sua mãe Marina estava do lado de fora a tentar falar com Tomás. Chorava com a voz alta e carregada de emoção. Por favor, ela é só uma criança, implorava. Ela não fez nada de errado. Mas Tomás não quis ouvir. O seu rosto estava cheio de raiva. Gritou com Marina, acusando-a de ser uma má mãe. Disse diante de todos que ela nem sequer sabia criar a própria filha e que agora a menina tinha tentado raptar o seu bebê. Marina tentou explicar novamente,
Mas Tomás mandou-a calar-se, ameaçando despedi-la imediatamente. Ela ficou ali, impotente. Tinha trabalhado naquela casa durante muitos anos e agora tudo estava a desmoronar-se. A filha estava trancada numa arrecadação e ela não podia fazer nada. O seu coração partia-se, mas também sentia medo. Sabia que Tomás tinha poder e ela não tinha nenhum. Não tinha como proteger a filha naquele momento e esse pensamento fazia-a sentir-se ainda pior. Dentro da arrecadação, Luna continuava a chorar baixinho. Não queria fazer barulho, mas as lágrimas vinham na mesma. Abraçava-se com mais força. Os braços doíam-lhe de tanto ter segurado o bebé Léo antes. Ainda se lembrava de como ele se sentia quente, pequeno e frio ao mesmo tempo. Ele tinha parado de chorar assim que ela o pegara. Essa memória ficava com ela. Pensava nela vezes sem conta. Era a única coisa que a acalmava por alguns instantes. Mesmo estando a ser tratada como se tivesse feito algo errado, ela sabia a verdade. Tinha seguido o som. Tinha encontrado o bebé. Tinha o ajudado. Mas ninguém tinha feito isso. Tinha sido ela. Mas em vez de agradecida, estava agora trancada sozinha no escuro. Não sabia quanto tempo ficaria ali. Não sabia se alguém viria magoá-la. Era apenas uma menina a tentar fazer o que era certo. E agora tudo parecia quebrado. A noite tornava-se cada vez mais escura. E do lado de fora da arrecadação, começaram a chegar carros da polícia. Luna ouvia as sirenes cada vez mais altas. Reconhecia aquele som. Esperava que talvez alguém acreditasse nela. Talvez alguém a escutasse. Mas ao mesmo tempo sentia medo. E se também não acreditassem nela? E se achassem que ela era uma pessoa má como Tomás pensava? Nunca tinha tido problemas antes. Nunca tinha feito nada de errado. E agora a polícia estava a chegar e ela estava trancada como se fosse perigosa. O coração batia-lhe mais depressa enquanto tentava preparar-se. Não sabia o que a polícia iria perguntar. Não sabia se seria levada embora. Só sabia que tinha feito algo bom, mas isso tinha a levado até ali. Não entendia como isso podia acontecer. Continuava a pensar. Por que é que isto está a acontecer comigo? Ela não tinha respostas. Ela só tinha o silêncio à sua volta. O tempo parecia passar muito devagar dentro da arrecadação. Luna não tinha forma de saber quantos minutos ou horas tinham passado. Parecia uma eternidade. O corpo estava cansado, os olhos pesados de tanto chorar. Mas manteve-se acordada à espera com medo de adormecer caso alguém abrisse a porta. Ouvia vozes do lado de fora, mas não conseguia perceber o que diziam. Algumas eram altas, outras mais baixas. Desejava que alguém viesse falar com ela. Desejava que a mãe estivesse ali para lhe dizer que tudo ia ficar bem. Mas a porta continuava fechada. Ela continuava sozinha. A sua mente voltava constantemente ao momento em que ouvira aquele choro suave no jardim. Esse instante tinha mudado tudo. Tinha seguido o coração e feito o que achava certo. Mas agora parecia que o mundo não se importava. A verdade não parecia ter importância. Só o que o homem rico dizia contava. E ele acreditava que ela era a culpada. Mesmo sentada ali, cheia de medo, Luna continuava a pensar no bebé. Tinha-o segurado. Tinha visto o seu rosto. Ele estava em segurança agora. Isso dava-lhe um pouco de força. Ela sabia o que tinha feito mesmo que ninguém mais acreditasse. Não era uma menina má. Não tentou magoar ninguém. Apenas seguiu um som e encontrou um bebé que precisava de ajuda. Esse pensamento ficou com ela como uma pequena luz na escuridão. Ajudava-a a manter-se calma enquanto esperava. Não sabia o que a polícia iria dizer, nem o que Tomás faria a seguir. Não sabia se voltaria a ver a mãe naquela noite. Tudo o que sabia era que tinha salvado uma vida. Não entendia por que boas ações podiam levar à dor, mas acreditava no seu coração que tinha feito o que era certo. Era tudo o que tinha agora. A sua verdade e o seu silêncio. Na esquadra da polícia judiciária, Luna sentiu que tudo à sua volta era frio e estranho.
As luzes fortes magoavam-lhe os olhos e as pessoas que passavam não sorriam nem pareciam gentis. Era apenas uma menina de 10 anos, mas ninguém a tratava como uma criança. Os agentes olhavam para ela com rostos sérios, como se tivesse feito algo muito errado. Ninguém perguntou se ela estava bem. Mandaram-na sentar-se numa cadeira numa sala pequena. A sua mãe, Marina, sentou-se ao lado dela chorando em silêncio. Marina tentou falar pela filha, mas os agentes disseram-lhe para ficar calada. Luna não entendia por que estava a ser tratada daquela forma. Não tinha feito nada de mal. Apenas tentara ajudar, mas agora estava sentada numa esquadra e todos a olhavam como se fosse uma criminosa. A porta abriu-se e entrou uma mulher de uniforme policial. Tinha uma expressão calma, mas séria. O seu nome era Inspetora Ramos. Sentou-se em frente a Luna e começou a fazer perguntas, anotando tudo enquanto ouvia. A inspetora falou de forma clara e pausada. Disse que precisava de saber tudo o que tinha acontecido desde o início. Luna fez o melhor que conseguiu para explicar. A sua voz era baixa no começo, mas a inspetora disse-lhe para não ter pressa. Luna contou que estava no jardim, mesmo não sendo permitido. Ouviu um som estranho, como o choro de um bebê vindo de longe. Seguiu o som e caminhou até a parte de trás da propriedade. Lá encontrou um grande contentor de lixo. Quando abriu a tampa, encontrou o bebê Léo lá dentro enrolado num pano sujo e a tremer de frio. Pegou nele imediatamente e chamou por ajuda. Não viu ninguém à sua volta. Não havia ninguém por perto. Luna explicou que só queria ajudar o bebê. Não entendia por que as pessoas achavam que tinha feito algo errado. Contou a verdade exatamente como tinha acontecido sem mudar nada. A inspetora Ramos continuou a olhar para Luna enquanto ela falava, prestando atenção a cada palavra. Quando Luna terminou, a inspetora recostou-se na cadeira e não disse nada de imediato. Olhou para as anotações e depois voltou a olhar para Luna. Havia algo nos olhos da menina, algo honesto. Não parecia que estivesse a mentir. A sua história era simples, clara, e não mudava. Mas a inspetora também precisava de considerar a outra versão dos acontecimentos. A família Archer já tinha dado o seu depoimento. Segundo eles, Luna tinha sido encontrada perto de uma área restrita, onde ninguém mais deveria estar. Diziam que não fazia sentido o bebê acabar no contentor, a menos que alguém o tivesse levado até lá. Também afirmaram que ninguém tinha visto qualquer outra pessoa suspeita pela casa. Thomas Archer acreditava que Luna tinha levado o bebê. Estava furioso e queria que fossem apresentadas acusações. Queria que Luna fosse responsabilizada pelo que tinha acontecido. A inspetora precisava de levar isso a sério. Não podia ignorar a versão da família mesmo que algo não parecesse certo. A inspetora Ramos voltou a verificar os relatórios. Pediu aos agentes que analisassem as gravações das câmaras de vigilância. Mas havia um problema. Algumas partes dos vídeos estavam em falta. Horas de gravação simplesmente tinham desaparecido. Havia lacunas na linha do tempo e não estava claro o motivo. A inspetora franziu o sobrolho. Aquilo era estranho. Numa casa tão rica e protegida como a moradia de Thomas Archer, a ausência de imagens não fazia sentido. As câmaras de segurança deveriam funcionar o tempo todo. Quem as tinha desligado? Quem tinha apagado os vídeos? Ficava claro que alguém não queria que certas coisas fossem vistas. A inspetora Ramos pensou cuidadosamente nisso. Luna era apenas uma criança. Será que poderia mesmo ter feito tudo aquilo sozinha? Ter levado o bebê, colocado-o no contentor e depois permanecido por perto sabendo que seria apanhada. Não parecia provável, mas naquele momento, Luna era a única pessoa encontrada perto do local. Estava no centro de tudo, quer quisesse, quer não. Enquanto isso, Luna permanecia sentada em silêncio com as mãos juntas. Os dedos estavam frios. A mãe sentava-se ao seu lado limpando as lágrimas sem dizer nada. Marina estava assustada pela filha, mas não sabia o que fazer. Tinha confiado nas pessoas daquela casa. Tinha trabalhado ali durante muito tempo. Agora tudo tinha mudado.
A inspetora Ramos finalmente levantou os olhos e disse que precisavam de mais tempo. Ainda não estava pronta para tomar uma decisão. Não queria acusar Luna sem provas, mas a pressão aumentava. Tomás Archer tinha voltado a ligar perguntando por que nada tinha sido feito. Não lhe importava que Luna fosse uma criança. Ele acreditava que ela era a culpada. A inspetora disse-lhe que a investigação ainda estava em curso. Explicou que havia perguntas sem resposta. Luna não estava livre para ir embora, mas não seria acusada até que a questão das imagens desaparecidas fosse esclarecida. Todos na esquadra estavam tensos. Era um caso com demasiados detalhes estranhos e poucos factos claros. A inspetora saiu da sala por um momento e Luna apoiou-se no braço da mãe. Não sabia o que iria acontecer a seguir. Não sabia se as pessoas acreditariam nela. Estava cansada e com fome, mas não disse nada. Tentava ser corajosa. A mãe sussurrou-lhe baixinho que tudo ficaria bem, mesmo sem ter a certeza disso. Noutra sala, a inspetora Ramos falou com a sua equipa. Disse-lhes para continuarem a investigar as imagens das câmaras. Alguém tinha apagado aqueles ficheiros e ela precisava de saber quem. Pediu também uma lista completa de todas as pessoas que tinham acesso à zona traseira da propriedade. Algo não fazia sentido, e ela não queria apressar-se a culpar a pessoa errada. De volta à pequena sala, Luna esperava. Olhava para as paredes simples e para o chão frio. Pensava no bebê Léo. Esperava que ele estivesse seguro e quentinho agora. Tinha-o salvado. Ela sabia disso. Mas agora só podia esperar em silêncio, desejando que mais alguém acreditasse nisso também. Depois de serem obrigadas a sair da propriedade, Marina não teve outra escolha senão levar Luna para a casa da sua irmã tia Beth. Ficava num bairro pequeno e simples nos arredores da cidade. A casa era antiga e tinha apenas alguns quartos, mas estava limpa e era acolhedora. Marina carregava uma pequena mala com roupas, e Luna caminhava ao seu lado ainda confusa e cansada. Beth abriu a porta e abraçou-as as duas. Não fez muitas perguntas, apenas disse que podiam ficar o tempo que fosse preciso. Luna olhou em volta da pequena sala de estar. Era muito diferente da grande moradia onde a mãe trabalhara. Não havia móveis luxuosos, nem chão brilhante, mas sentia-se segura. Marina sentou-se no sofá e soltou um suspiro profundo. Não dormia bem há dias. Luna ficou perto dela sem dizer muito. A cabeça estava cheia de lembranças. Pensava no bebê na arrecadação na esquadra. Tudo tinha acontecido tão depressa e agora estava num lugar novo com demasiados pensamentos. Mesmo longe da moradia, o problema não tinha desaparecido. A história espalhara-se rapidamente. Os meios de comunicação já a tinham divulgado na televisão e na internet. Usavam títulos chamativos como menina pobre envolvida em escândalo de bebê de bilionário e raptora ou heroína. O nome de Luna nem sempre era mencionado, mas as pessoas começavam a reconhecer o seu rosto. Alguns acreditavam que ela tinha feito algo errado. Outros não tinham a certeza. Marina tentou proteger a filha das notícias, mas elas estavam por todo o lado. Os vizinhos cochichavam quando passavam. Alguns encaravam-nas fixamente. Luna não queria sair de casa. Sentia vergonha mesmo sabendo que não tinha feito nada de errado. Passava a maior parte do tempo no pequeno quarto de Beth, deitada na cama, ou sentada em silêncio junto à janela. À noite, tinha pesadelos. Acordava suada e a tremer, lembrando-se do choro do bebê dentro do contentor. Às vezes chorava sem fazer barulho, limpando rapidamente as lágrimas, para não preocupar a mãe. Não queria ser um problema. Os dias passavam lentamente na casa de Beth. Marina começou a ajudar nas tarefas da casa como forma de agradecimento. E Beth fez o possível para que se sentissem em casa. Dava à Luna comida quente e roupas limpas. Mas mesmo com todo aquele cuidado, Luna continuava a sentir um peso por dentro. Não brincava, não sorria. Pensava constantemente no que tinha acontecido. Lembrava-se de como pegara no bebê Léo, de como tentara ajudar, e de como tudo tinha corrido mal depois disso.
Não entendia por que as pessoas achavam que ela era culpada. Apenas tinha seguido um som e agido. Essa memória não a largava. Numa tarde, sentou-se nos pequenos degraus à frente da casa, apenas a olhar para a rua. Crianças brincavam por perto e pessoas passavam com sacos de compras. Parecia um mundo diferente onde nada de terrível tinha acontecido. Luna sentia que já não pertencia a lugar nenhum. Era apenas uma menina que tentara ajudar e acabara magoada. Não sabia como consertar as coisas. Não sabia se algum dia tudo voltaria a parecer normal. Enquanto Luna estava sentada lá fora, um rapaz do bairro passou por ela. Tinha mais ou menos a idade dela, cabelo despenteado e um rosto alegre. Olhou para ela por um momento e depois parou. "Olá", disse ele a sorrir. Luna olhou para ele, mas não respondeu. Pensou que talvez fosse dizer algo mal. Mas em vez disso, ele apontou para ela e disse: "Tu és a rapariga da televisão, não és? Foste tu que salvaste o bebé." Os olhos de Luna arregalaram-se. Não sabia o que dizer. O rapaz enfiou a mão no bolso e tirou uma bolacha amassada. Não era grande coisa, mas estendeu-lhe-a com um sorriso enorme. "Toma", disse ele. "És corajosa." Luna pegou lentamente na bolacha e olhou para ele. Era algo tão pequeno, mas fez o seu coração sentir-se mais leve. Alguém acreditava nela. Alguém tinha visto a sua história e achava que ela tinha feito algo bom. Era a primeira vez, desde que tudo tinha acontecido, que se sentia vista de uma forma positiva. Sorriu um pouco, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E naquele momento, isso significava tudo para ela. Aquele pequeno momento com o rapaz ficou com Luna. Depois de ele ir embora, ficou muito tempo com a bolacha na mão antes de a comer. Não era apenas o lanche. Eram as palavras que ele tinha dito. Corajosa. Ninguém lhe tinha chamado isso antes. Todos os outros tinham olhado para ela como se fosse um problema. Nem a polícia tinha a certeza sobre ela, mas aquele rapaz que nem a conhecia tinha a chamado de corajosa. Essa palavra ficou na sua mente. Pela primeira vez em dias, não sentiu vontade de se esconder. Voltou para dentro de casa e contou à mãe o que tinha acontecido. Marina abraçou-a com força e disse-lhe que estava orgulhosa dela. Independentemente do que as pessoas dissessem, Luna começou a sentir-se um pouco mais forte. Bastava uma pessoa acreditar nela para lhe dar uma pequena centelha de esperança. Ainda tinha um longo caminho pela frente e as coisas ainda não estavam bem. Mas aquele pequeno momento lembrou-lhe que a verdade continuava ali. Ela tinha feito a coisa certa. Na manhã seguinte, Luna acordou um pouco mais cedo do que o habitual. Levantou-se, lavou o rosto e sentou-se à mesa da cozinha. Betty sorriu para ela e deu-lhe pão com manteiga. Marina olhou para a filha com uma mistura de surpresa e alívio. Era a primeira vez que Luna vinha sozinha para a cozinha desde que tinham chegado. Comeram juntas em silêncio, mas era um silêncio tranquilo. Luna não falou muito, mas algo dentro dela tinha mudado. Não estava sempre a sorrir, nem de repente estava feliz. Mas já não estava tão triste como antes. Aquele gesto de bondade de um desconhecido tinha ajudado a iniciar a sua recuperação, mesmo que apenas um pouco. Ainda sonhava com o bebé. Ainda se lembrava de cada detalhe. Mas agora também se lembrava de que alguém a tinha visto como uma heroína. E só talvez mais pessoas viessem a ver a verdade também. Luna não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sentia um pouco de esperança, e isso era suficiente por agora. A inspetora Ramos voltou a procurar Luna. Não conseguia esquecer o que a menina tinha dito durante o interrogatório. Havia algo nas palavras de Luna que soava verdadeiro. A inspetora já tinha visto muitas pessoas mentirem, mas Luna não parecia ser uma delas. Estava assustada, mas tinha contado a sua história com clareza. Agora, depois de rever mais provas, tudo começava a parecer ainda mais estranho. Ramos voltou a analisar as imagens de vigilância da moradia da família Archer. As câmaras que deveriam mostrar a parte de trás da casa, especialmente a zona perto do contentor,
Não funcionavam. Os ficheiros existiam, mas estavam danificados ou tinham sido apagados. Pediu à equipa que verificasse novamente, mas a resposta era sempre a mesma. Ficheiros corrompidos horas em falta. Aquilo não podia ser um acidente. Alguém tinha apagado algo importante. Ramos lembrou-se das palavras de Luna. Ela estava a brincar no jardim lateral e tinha seguido um som. A inspetora começou então a verificar quanto tempo Luna tinha estado ali, e se era sequer possível que tivesse feito tudo aquilo de que era acusada. Depois de analisar registros telefônicos horários da casa e alguns depoimentos de testemunhas, Ramos descobriu algo importante. Luna tinha sido vista noutra parte da propriedade pouco antes de o bebê ser encontrado. O tempo não coincidia com a versão que dizia que tinha sido ela a levar o bebê. Teria sido impossível para uma criança fazer tudo aquilo sozinha, no curto período em que esteve sem supervisão. Havia demasiadas coisas que não batiam certo. Luna não tinha tempo suficiente para ir até a parte de trás da propriedade, abrir o contentor, colocar o bebê lá dentro e depois estar ali com ele nos braços no momento em que Tomás a viu. A inspetora Ramos passou então a ter uma pergunta ainda maior. Se Luna não tinha feito aquilo, então quem tinha feito? E por que razão alguém tentaria esconder isso? Ela disse à sua equipa que parecia claro que outra pessoa tinha deixado o bebê ali e não queria ser apanhada. Alguém quer esconder quem realmente deixou o bebê ali, disse com seriedade. Isto muda tudo. Agora a investigação tem de seguir um novo rumo. Desde o início, a família Archer insistira que Luna era culpada. Tomás Archer fora alto e firme nas suas declarações. Acreditava no que tinha visto com os próprios olhos, Luna assegurar o bebê perto de um local onde não devia estar. Mas agora, a inspetora Ramos percebia que a verdade podia ser diferente. Começou a observar a família Archer com mais atenção. Quem mais tinha acesso às câmaras? Quem podia apagar as gravações e quem beneficiaria ao culpar alguém como Luna? Eram perguntas difíceis, mas precisavam de respostas. Ramos sabia que enfrentar uma família poderosa não seria fácil. Os Archer tinham dinheiro, advogados e influência. Mas a verdade não se importava com dinheiro. A inspetora ainda não estava pronta para acusar ninguém, mas sabia que tinha de continuar. Ela voltou à casa de Beth, onde Luna e Marina estavam hospedadas, e pediu para falar com elas novamente. Marina abriu a porta nervosa, pensando que algo mal tinha acontecido. Mas Ramos sorriu de forma suave e disse: Eu acredito em vocês e vamos provar isso. Depois de tudo o que tinha acontecido, alguém finalmente estava a ouvir. Marina convidou-a a entrar. Luna estava no pequeno quarto sentada com um livro. Quando viu a inspetora, levantou-se devagar. Não sabia o que esperar. Ramos sentou-se e disse a Luna que acreditava na sua história. Explicou-lhe sobre as câmaras e as gravações desaparecidas. Disse que Luna tinha estado longe da área restrita tempo suficiente para não poder ter feito o que lhe era atribuído. Luna ouviu com atenção. As mãos estavam imóveis, mas os olhos cheios de perguntas. Ramos disse-lhe que alguém tinha tentado fazê-la parecer culpada, mas que agora sabiam que isso não era verdade. Luna olhou para a mãe, que assentiu com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, alguém com poder estava do lado delas. Isso não resolvia tudo de imediato, mas dava-lhes algo que não tinham antes, uma oportunidade de reagir. E mesmo sendo apenas uma criança, Luna sabia o que aquilo significava. Depois de ouvir tudo, endireitou-se. A sua voz era baixa, mas firme. Eu vou provar que o salvei, disse. As suas palavras estavam cheias de determinação. Ramos assentiu. Vamos fazê-lo juntas. Marina ainda estava com medo, mas apoiava totalmente a filha. Sempre acreditara em Luna. Agora que a inspetora estava a olhar para o caso com outros olhos, Marina sentia a esperança crescer. A casa continuava pequena e tinha um pouco dinheiro, mas aquele momento significava mais do que qualquer outra coisa. Luna já não estava sozinha. Tinha alguém do seu lado que podia realmente ajudar. Ramos prometeu continuar a investigação.
Falaria com mais pessoas, analisaria mais registros e seguiria todas as pistas até que a verdade viesse à tona. Não seria fácil, mas Luna já tinha provado o quão forte podia ser. Marina abraçou a filha com força. Mesmo depois de tudo ter sido tão injusto, agora havia um caminho a seguir e iriam percorrê-lo juntas. A verdade não ficaria escondida para sempre. Pouco a pouco começava a vir à luz. Nos dias seguintes, Ramos continuou a trabalhar. Disse a Luna e a Marina para se manterem seguras e fortes. Alertou-as de que as coisas ainda poderiam tornar-se difíceis. A família Archer podia tentar proteger-se, especialmente se alguém dentro da casa tivesse feito algo errado. Mas agora Luna tinha algo poderoso do seu lado, provas e apoio. Ramos tinha falado com membros da equipe de investigação, e alguns deles também acreditavam em Luna. Tinham começado a verificar os registros de acesso ao sistema de segurança. Estavam a recolher provas para perceber quem tinha capacidade para apagar as gravações e por que razão o tinha feito. Ramos partilhava com Luna tudo o que podia. A menina ouvia atentamente, não compreendia todas as partes técnicas, mas entendia uma coisa finalmente. As pessoas estavam a olhar para o que realmente tinha acontecido. Ela já não era apenas uma menina acusada de algo terrível. Ela era alguém que dizia a verdade. E a cada pequeno passo em frente à justiça parecia um pouco mais próxima. Foi numa noite chuvosa que tudo mudou. Luna estava sentada em silêncio na sala de estar da casa da tia Beth, a ouvir o som da chuva a bater no telhado. Marina e Beth arrumavam depois do jantar quando alguém bateu à porta. Era tarde e não esperavam ninguém. Beth abriu a porta devagar e olhou em volta. Não havia ninguém do lado de fora, mas no chão estava um pequeno envelope. Pegou nele confusa. Lá dentro havia um bilhete escrito com letras simples. Eu vi tudo. Encontra-me às 20h no Jardim da Estrela. Não havia nome nem assinatura, apenas aquelas frases curtas. Beth mostrou a mensagem a Marina e as duas disseram imediatamente a Luna que ela não podia ir. Era perigoso demais. Não sabiam quem tinha enviado o bilhete nem por quê. Marina foi firme. Disse que Luna já tinha passado por coisas demais. Mas Luna sentiu algo forte no peito. Acreditava na mensagem. Não sabia como, mas sentia que era importante. Mesmo depois de lhe dizerem que não, Luna esperou pelo momento certo e tomou a sua decisão. Luna aguardou até Marina e Beth adormecerem. Moveu-se devagar, tentando não fazer barulho. O coração batia-lhe acelerado. Vestiu o casaco, abriu a porta da frente com cuidado e saiu. A chuva ainda caía, mas agora era mais suave. As ruas estavam silenciosas. Ela conhecia o caminho até ao Jardim da Estrela. Não ficava longe, apenas algumas ruas. Caminhou depressa, olhando em volta para se certificar de que ninguém a seguia. Os sapatos ficaram molhados e o cabelo colava-se-lhe ao rosto, mas continuou. Não sentia medo, apenas nervosismo. Quando chegou ao parque, estava vazio. Os bancos estavam molhados e as luzes piscavam ligeiramente. Esperou junto à fonte com as mãos juntas. Alguns minutos depois, viu alguém aproximar-se. Era um homem alto a usar um casaco com capuz. Parou à sua frente e puxou o capuz para trás. O meu nome é Davi, disse. Eu trabalhei na moradia da família Archer. Luna olhou para ele surpreendida, mas calma. Ainda não disse nada. Davi enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena pendrive. Ergueu-a. Isto tem um vídeo de um sistema de câmaras de segurança de reserva, explicou. Luna fitou o objeto tentando compreender. Davi contou que a moradia tinha um segundo sistema de vigilância que poucas pessoas conheciam. Ele ajudara a instalá-lo quando ainda trabalhava lá. Depois de saber o que tinha acontecido com Luna, verificou o sistema e encontrou algo que tinha sido escondido. Eu vi a verdade, disse. Em seguida, contou-lhe o que aparecia no vídeo. Mostrava uma mulher que parecia ser Camila, a assistente pessoal da senhora Archer, a carregar o bebê Léo nos braços. Ela caminhava em direção à parte de trás da propriedade e colocava-o dentro do contentor de lixo. Horas depois, a mesma mulher voltava, mas desta vez
com os braços vazios. Luna sentiu a respiração prender-se. Sempre soubera que não tinha feito nada de errado, mas ouvir alguém dizê-lo em voz alta foi como tirar um peso enorme dos seus ombros. Davi olhou para ela e disse: Tu não fizeste isto, Luna, e agora podemos provar. Ela olhou para a pendrive. Era pequena e fria. Ficou a observá-la por um longo momento antes de a colocar no bolso. As mãos tremiam, não por causa do frio, mas por tudo o que estava a sentir. Olhou para Davi e acenou com a cabeça. Obrigada, sussurrou. Davi sorriu de leve e disse-lhe para ter cuidado. Explicou que não queria envolver-se mais, mas não conseguira ficar em silêncio depois de ver o que realmente tinha acontecido. Depois afastou-se, desaparecendo na rua escura. Luna permaneceu ali por mais alguns minutos. Olhou em volta para o parque silencioso e depois virou-se em direção à casa. A chuva quase tinha parado. As roupas estavam molhadas, os sapatos enlameados, mas isso não importava. Tudo o que importava era o que tinha no bolso. Pela primeira vez desde aquele dia terrível na moradia, tinha algo real. Provas. A verdade. E agora ninguém poderia dizer que ela estava a mentir. Tinha nas mãos a evidência que podia mudar tudo. Quando Luna chegou à casa, tudo continuava em silêncio. Abriu a porta devagar e fechou-a atrás de si. Caminhou até o pequeno quarto onde dormia. O coração ainda batia depressa. Tirou a pendrive do bolso e voltou a olhar para ela. Depois, sem acender a luz, sentou-se na cama. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Mas desta vez, não eram apenas lágrimas de tristeza. Eram uma mistura de sentimentos: alívio, raiva, esperança e até um pouco de alegria. Passara tantos dias a sentir que o mundo inteiro estava contra ela. As pessoas tinham-na olhado como se fosse má. Tinham-na trancado numa arrecadação. Tinham-na tratado como uma criminosa. Mas agora ela tinha algo para lhes mostrar. Não sabia como tudo iria acontecer a seguir, mas sabia que tinha dado um passo importante. Limpou o rosto com a manga e deitou-se ainda segurando a pendrive na mão. Era pequena, mas para ela parecia a coisa mais poderosa do mundo. Na manhã seguinte, Marina acordou e viu Luna a dormir, ainda vestida com algo apertado na mão. Aproximou-se com cuidado e reconheceu a pendrive. No início não entendeu, mas Luna abriu os olhos e sentou-se. Mãe, eu tenho provas, disse. Marina ficou confusa e Luna explicou tudo: a mensagem, o encontro no parque, o homem chamado Davi e o que aparecia no vídeo. Marina sentou-se chocada ao ouvir cada palavra. Não sabia o que dizer. Luna entregou-lhe a pendrive. Temos de mostrar isto à inspetora Ramos, disse. Marina assentiu lentamente. Estava assustada, mas sabia que Luna tinha razão. Aquilo podia ser exatamente o que precisavam para limpar o nome da filha. A tia Beth entrou no quarto e contou-se tudo também a ela. Todas compreenderam que aquilo era sério. Luna tinha arriscado muito ao sair à noite, mas tinha encontrado algo importante, algo que finalmente podia trazer a verdade à tona. E Luna, mesmo sendo apenas uma criança, nunca estivera tão pronta. A inspetora Ramos recebeu a pendrive de Luna e Marina logo na manhã seguinte. Foram juntas à esquadra da polícia judiciária. Luna sentou-se em silêncio enquanto a mãe falou primeiro. Quando a inspetora abriu o ficheiro e viu o vídeo, a sala ficou completamente imóvel. Não havia dúvidas. Reconheceu claramente a pessoa que aparecia nas imagens. Era Camila, a assistente pessoal da senhora Archer. Ramos reviu o vídeo mais do que uma vez para ter a certeza. A mulher no ecrã carregava o bebê Léo nos braços. Olhava em volta com cuidado, como se quisesse garantir que ninguém a via. Caminhava diretamente até ao contentor e colocava o bebê lá dentro. Horas depois, a mesma mulher regressava desta vez com os braços vazios. Ramos pausou o vídeo e olhou para Luna. Estavas a dizer a verdade, disse. Luna assentiu devagar, sem sorrir, mas sentindo um alívio que não sentia há muito tempo.
Ramos levantou-se e pediu à equipa que preparasse um relatório completo. Agora tinham provas reais e era hora de agir. A polícia moveu-se rapidamente. Com o vídeo em mãos, já não podiam ignorar o que realmente tinha acontecido. Ramos ordenou que Camila fosse localizada e levada para interrogatório. Não seria fácil, mas a investigação tinha agora uma direção clara. Enquanto isso, a notícia do vídeo começou a espalhar-se. A história que antes pintava Luna como suspeita começou a mudar. As pessoas passaram a fazer perguntas diferentes. Por que tinha Camila levado o bebê? Por que a família Archer fora tão rápida em culpar Luna? E por que tinham sido apagadas partes das gravações de segurança? Thomas Archer, antes respeitado e admirado, começava agora a enfrentar fortes críticas públicas. Repórteres que antes chamavam Luna de culpada escreviam agora manchetes cheias de dúvida. A menina dizia a verdade desde o início, novas provas no caso do bebê da família Archer. A opinião pública estava a mudar. As pessoas começavam a ver Luna não como uma criminosa, mas como uma menina corajosa presa nos segredos de uma família poderosa. A história estava longe de acabar, mas a verdade começava a brilhar. A inspetora Ramos contactou Marina e perguntou se Luna podia voltar à esquadra. Desta vez não como suspeita, mas como testemunha. Luna não hesitou. Aceitou ir e responder a todas as perguntas. Ramos garantiu que Luna estaria segura e organizou tudo para que o encontro fosse num ambiente calmo e privado. Luna chegou com a mãe ao seu lado. A inspetora explicou que o papel de Luna na investigação tinha mudado. Já não estava sob suspeita. Agora as suas palavras ajudariam a completar o puzzle. Luna respondeu às perguntas com clareza. Falou sobre o dia em que tudo aconteceu, sobre o que ouvira no jardim e como seguira o som. Contou a mesma história mais uma vez. E desta vez, todos acreditaram. Os agentes na sala escutaram com atenção. Já não havia olhares frios nem dúvidas nos seus rostos. Ramos disse a Luna que a sua coragem tinha ajudado o caso a seguir um novo caminho. Ela enfrentara algo muito difícil, mas não desistira. Mantivera-se firme e dissera a verdade. Do lado de fora da esquadra, mais pessoas falavam sobre o caso. Jornalistas aguardavam com câmaras à espera de novidades, mas Luna saiu por uma porta lateral para evitar a tensão. Ramos não queria que ela sentisse a pressão dos meios de comunicação. Em casa, Marina apertou a filha nos braços. Estava orgulhosa. Luna tinha passado por algo terrível, algo que a maioria das crianças nunca enfrentaria, mas tinha permanecido corajosa durante tudo aquilo. Nessa noite falou pouco. Estava cansada, mas havia paz no seu olhar. Sentou-se em silêncio no sofá, enquanto Marina e a tia Beth preparavam o jantar. Pela primeira vez em muitos dias, Luna sentiu que as coisas estavam a mudar. Não sabia o que iria acontecer a seguir, mas já não se sentia sozinha. Sabia que agora as pessoas acreditavam nela. Tinha enfrentado pessoas poderosas, mentiras e medo. E agora, por ter segurado a verdade com tanta firmeza, as coisas começavam a virar a seu favor. O peso nos seus ombros ainda estava lá, mas já não era tão pesado como antes. À medida que as notícias se espalhavam, Thomas Archer começou a sentir a pressão aumentar. A sua imagem desmoronava-se diante de todos. Antes visto como um bilionário intocável, agora enfrentava perguntas da imprensa e do público. Por que acusara uma menina de 10 anos sem provas? Por que não verificara o sistema de câmaras de segurança de reserva? Por que a sua equipa permitira que horas de gravação desaparecessem sem explicação? As pessoas começaram a perguntar-se que outros segredos poderiam estar escondidos por detrás dos portões da moradia Archer. A empresa de Thomas passou a ser alvo de críticas. A sua reputação já não estava limpa. Enquanto ele permanecia em silêncio, mais vozes surgiam em defesa de Luna. Nas redes sociais, as pessoas partilhavam a sua história. Estranhos escreviam mensagens como: "Acreditamos em ti, Luna. Tu és uma heroína." A mesma menina que antes tinha sido trancada numa arrecadação, agora era vista sob uma nova luz. Ela não procurou fama nem atenção, mas a verdade acabou por trazê-las até ela.
Até no seu bairro as pessoas começaram a tratá-la de forma diferente. Já não era a menina que tinha levado o bebê. Era a menina que o tinha salvado. Luna lembrava-se de como tinha estado assustada. Lembrava-se da arrecadação da esquadra e das longas noites em que chorara sozinha. Mas lembrava-se também da bolacha que o rapaz lhe tinha dado das palavras da inspetora Ramos e do momento em que segurara a pendrive na mão. Esses momentos davam-lhe força. Luna não sorria muito, mas naquela noite sorriu um pouco antes de adormecer. Sabia que a luta ainda não tinha terminado. Ainda haveria perguntas. Ainda haveria mais desafios. Mas tinha ultrapassado a parte mais difícil. Tinha dito a verdade, e agora as pessoas começavam a ouvir. A mãe sempre acreditara nela, e agora o mundo começava a te acompanhar. Tinha ganho a primeira ronda. Como Marina costumava dizer, a parte mais importante era que Luna não tinha deixado o medo silenciá-la. Tinha se agarrado ao que sabia ser certo, e isso era algo que ninguém lhe poderia tirar. Camila já não conseguia esconder a verdade. Depois de as imagens divulgadas virem a público e a investigação ganhar força, a pressão tornou-se insuportável. No início, evitara responder a perguntas. Mas agora, com o vídeo a mostrar claramente as suas ações e com a opinião pública a virar-se contra a família Archer, Camila sabia que não podia continuar em silêncio. Na esquadra, sentou-se em frente à inspetora Ramos com os olhos vermelhos e as mãos a tremer. A voz falhou-lhe ao começar a falar. Admitiu que tinha sido ela a levar o bebê Léo até ao contentor de lixo. Mas depois disse algo que chocou todos na sala. Não tinha agido sozinha. Tinha seguido uma ordem. Segundo Camila Vanessa Archer, a mãe do bebê tinha planeado tudo. Camila explicou que Vanessa nunca aceitara Léo, porque ele era fruto de um caso extraconjugal de Tomás Archer, com uma antiga funcionária. Vanessa queria manter a sua posição e a sua reputação, e o bebê era uma lembrança de algo que ela queria apagar. Por isso, ordenara a Camila que se livrasse dele de forma discreta, sem fazer perguntas. Camila chorou enquanto prestava o seu depoimento completo. Disse que não queria fazê-lo, mas que Vanessa a pressionara garantindo que ninguém jamais descobriria. Disseram-lhe que o bebê simplesmente desapareceria e que tudo voltaria ao normal. Camila acreditara nisso no início, mas, agora sentada diante da polícia, já não conseguia viver com a culpa. Ela apresentou também uma prova adicional, uma gravação de áudio que tinha guardado no telemóvel. Na gravação, a voz de Vanessa podia ser ouvida claramente a dizer: "Eu coloquei o bebê onde ele nunca deveria ser encontrado." Aquilo confirmava tudo o que Camila dizia. A inspetora Ramos ouviu atentamente e disse pouco enquanto o áudio era reproduzido. Quando terminou, olhou para Camila e agradeceu-lhe por ter vindo contar a verdade. O caso tinha agora tudo o que precisava para avançar. A polícia apresentou rapidamente acusações formais. O que começara com a culpa lançada sobre uma criança, transformara-se agora num processo completo contra quem realmente tinha causado o mal. A justiça estava finalmente no caminho certo. Quando Luna soube da notícia, ficou em silêncio por um momento. Não entendia todos os detalhes legais, mas entendia o suficiente. A verdade tinha vindo à tona. Vanessa, a mulher que em público parecia perfeita, escondia algo terrível. Marina segurou com força a mão da filha. Foram chamadas novamente à esquadra, e desta vez Luna não estava nervosa. Já não era a menina assustada que tinha sido trancada numa arrecadação. Era a menina que ajudara a revelar a verdade. Na esquadra todos a trataram com respeito. Deram-lhe de uma bebida quente e falaram com ela de forma gentil. A inspetora Ramos explicou que Luna iria agora prestar a sua declaração final como principal testemunha. Luna assentiu. O coração batia rápido, mas não sentia medo. Lembrava-se de tudo com clareza. Contou a história mais uma vez como estava no jardim, como ouvira o som, como encontrara o bebê Léo. Respondeu a cada pergunta com calma. As suas palavras eram firmes. Não hesitava nem adivinhava. Tinha sido ela quem vira a verdade antes de todos.
Desta vez, quando Luna terminou de falar, as pessoas na sala aplaudiram suavemente. Não foi alto, mas significou tudo. A inspetora Ramos sorriu para ela e disse-lhe o quanto estava orgulhosa. Luna olhou para a mãe e sorriu também. Marina tinha lágrimas nos olhos. Vira a filha passar por algo tão doloroso e agora via-a de pé diante de adultos a dizer a verdade. Não fora fácil, mas Luna nunca desistira. De volta à casa, a tia Beth esperava-as com uma refeição quente e os braços abertos. Sentaram-se à pequena mesa e comeram juntas. Não era preciso falar muito. O silêncio era tranquilo, não pesado como antes. Luna olhou à sua volta e sentiu-se segura. Sabia que as pessoas ainda falavam do caso nas notícias, mas agora diziam coisas boas. Diziam que ela tinha sido corajosa, que ajudara a travar algo terrível. E mais importante de tudo, que tinha salvado uma vida. Esse facto estava agora claro para todos, não apenas para a sua família. Do lado de fora da pequena casa, os vizinhos começaram a tratá-las de forma diferente. As pessoas sorriam quando viam Marina e Beth na rua. Alguns levavam pequenos presentes para Luna. Outros apenas ofereciam palavras gentis. Uma mulher chegou mesmo a parar Marina e dizer: "A sua filha é incrível." Luna não se importava com fama nem com atenção, mas era bom saber que já não a viam como a menina que tinha feito algo errado. Viam-na como ela realmente era uma menina que fizera a coisa certa quando mais ninguém o fez. A confissão de Camila tinha mudado tudo. Mostrara ao mundo que dinheiro e poder nem sempre vencem. Às vezes, a verdade vem de alguém pequeno, alguém que os outros ignoram. E essa verdade pode ser mais forte do que qualquer mentira. Luna ainda tinha perguntas no coração. Não entendia por que as pessoas podiam ser tão cruéis, mas compreendia algo mais importante: fazer o que é certo, importa mesmo quando é difícil. E agora, porque tinha dito a verdade e se mantivera firme, a verdadeira história finalmente tinha vindo à tona. Nessa noite, antes de se deitar, Luna olhou para o céu através da pequena janela ao lado da cama. Pensou no bebê Léo. Perguntou-se se ele estaria bem, se alguém estaria a cuidar dele. Não sabia onde ele estava agora, mas esperava que estivesse seguro e quentinho. Esperava que crescesse feliz e nunca tivesse de saber o que acontecera quando era pequeno demais para se lembrar. Luna deitou-se e fechou os olhos. O peito sentia-se mais leve. Pela primeira vez em muitas noites não sentia medo. Sentia orgulho não apenas porque agora acreditavam nela, mas porque acreditara em si mesma quando ninguém mais acreditou. Marina entrou no quarto e beijou-lhe a testa. "Boa noite, minha menina corajosa", sussurrou. Luna sorriu e segurou a mão da mãe por um momento antes de adormecer. O caminho tinha sido longo e difícil, mas a verdade vencera, e Luna, com apenas 10 anos, ajudara a tornar isso possível. Tomás Archer não falara com ninguém durante dias. Ficara dentro de casa, longe dos repórteres, longe dos empregados e longe do mundo que agora o julgava. A história viera a público e a verdade chocara toda a gente. A sua esposa tinha sido acusada, a sua assistente confessara. E a menina que ele uma vez culpou era agora vista como a pessoa que salvara a vida do seu filho. Tudo aquilo que julgava saber tinha mudado. Numa manhã, pediu a um dos motoristas que o levasse ao bairro onde Luna estava a viver. Não levou segurança nem assistência. Queria ir sozinho. Quando chegou à casa da tia Beth, Marina abriu a porta. Pareceu surpresa, mas não disse nada de imediato. Luna estava atrás dela sem se esconder, apenas em silêncio. Tomás olhou para a menina e baixou a cabeça. A sua voz era suave, diferente de antes. "Perdoa-me", disse. Pela primeira vez, não falava como um bilionário ou como um homem no controlo. Falava como um pai que tinha cometido um erro terrível. Olhou para Luna e depois voltou-se para Marina. "Eu estava errado", disse. "Julguei depressa demais. Magoei-vos quando devia ter agradecido." Marina não respondeu de imediato, mas afastou-se e deixou-o entrar.
Sentaram-se todos na pequena sala de estar. Não era um espaço grande, mas transmitia calma. Tomás voltou a falar. Eu conheci a tua avó, disse olhando para Luna. Ela trabalhou para a minha família há muitos anos. Era gentil, honesta e corajosa. Lembro-me bem dela. Luna ouviu com atenção. Tens o sangue dela, continuou Tomás. E agora percebo de onde vem a tua força. A voz dele falhou por um instante, mas prosseguiu. Eu não vi isso antes. Só vi aquilo que temia. Mas tu salvaste o meu filho. Fizeste algo que mais ninguém fez. Não tiveste medo de agir. Marina apertou com força a mão da filha. A sala ficou em silêncio, mas algo tinha mudado. Tomás Archer, que antes gritara e acusara, falava agora com respeito. Então veio algo que ninguém esperava. Tomás pigarreou e disse: Vim aqui pedir algo importante. Olhou para Marina e para Luna. O Léo chora quando vocês se vão embora, disse. Ele fica calmo convosco. Eu próprio vi isso. A voz era séria, mas não exigente. Quero perguntar se vocês duas, Luna e Marina, aceitariam ficar com ele por algum tempo para cuidar dele como suas guardiãs, pelo menos por agora. Marina ficou em choque. Luna levantou o olhar firme e sereno. Tomás apressou-se a acrescentar: Não como empregadas, não como funcionárias, mas como pessoas em quem confio, como pessoas que garantiram a segurança dele quando mais ninguém o fez. Era claro que aquilo não tinha sido planeado durante muito tempo. Vinha do coração. Ele não estava a oferecer um trabalho. Estava a pedir ajuda não só para o Léo, mas talvez também para si próprio. Tinha perdido muito. Mas também tinha percebido quem realmente se importava com o seu filho. E agora queria dar-lhes um lugar verdadeiro na vida de Léo. Luna não falou logo. Pensou por um momento e depois olhou para a mãe. Marina ainda estava abalada, mas acenou levemente com a cabeça. Luna voltou-se para Tomás. A sua voz era firme. Eu aceito, disse. Mas acrescentou algo que o fez parar. Mas não como criada. Quero estar com o Léo como alguém que ama e cuida dele, porque ele merece isso. Tomás olhou para ela surpreendido, mas compreendeu. Acenou com a cabeça. Sim, é isso mesmo, respondeu. É disso que ele precisa. Luna não queria ser vista como alguém de uniforme a cumprir ordens. Queria ser alguém em quem Léo pudesse confiar, alguém que lhe desse cuidado, calor e atenção. Não por dinheiro, mas porque era o certo a fazer. Tomás concordou. Não discutiu. Aceitou as palavras dela. Já não se tratava de papéis ou poder. Tratava-se de confiança daquilo de que Léo mais precisava. E todos na sala compreenderam isso claramente. Depois dessa conversa, as coisas começaram a avançar. Tomás falou com as autoridades para garantir que tudo fosse feito de forma legal. Não queria mais erros. Queria que Marina e Luna tivessem proteção, direitos e um papel claro na vida de Léo. Chega de silêncio, chega de esconderijos. Quando a notícia saiu, os meios de comunicação ficaram surpreendidos. Luna, a menina que salvou o bebê, torna-se agora sua guardiã, diziam algumas manchetes. Mas desta vez a atenção não pesava. Luna manteve-se calma. Não procurava fama. Só se importava com Léo. Quando voltou à mansão com a mãe, o lugar parecia diferente. Não porque tivesse mudado, mas porque o lugar dela ali tinha mudado. Já não entrava como alguém que não pertencia. Estava ali porque tinha conquistado esse lugar. Porque fizera algo que mais ninguém fizera. Salvara uma vida. E agora, ajudava a cuidar dessa vida todos os dias. Não era fácil, mas era real. Cada dia com o bebê, Léo era uma mistura de esforço e amor. Ele ria quando Luna brincava com ele. Apertava-lhe o dedo quando estava cansado. Marina ajudava em tudo também. Criaram um novo tipo de lar, mesmo dentro da mesma mansão antiga. Tomás visitava-os com frequência, mas não tentava controlar. Observava em silêncio, aprendendo. Tinha estado errado, mas estava a tentar corrigir. Luna nunca esqueceu o que tinha acontecido.
Ainda guardava as memórias da arrecadação das perguntas do medo. Mas essas memórias faziam agora parte de uma história maior. Uma história em que a verdade veio à tona. Uma história em que ela não foi esmagada pelo peso das mentiras. Falou. Manteve-se forte. E agora ajudava uma criança a crescer com amor. Isso era o que mais importava para ela. Não o que diziam, não o passado, mas o que fazia hoje. E hoje estava onde precisava de estar. Não como criada, mas como alguém que se importava. E o Léo sabia disso também. A justiça finalmente fez aquilo que devia fazer. Após semanas de investigação, entrevistas e descoberta de provas, Vanessa Archer foi oficialmente detida. A polícia tinha provas suficientes para agir e a opinião pública apoiou a decisão. A gravação áudio e a confissão completa de Camila não deixaram qualquer margem para dúvidas. Vanessa foi retirada da mansão sem tratamento especial. Os jornalistas registraram o momento e a notícia espalhou-se rapidamente. As pessoas ficaram chocadas, mas muitas disseram que era a decisão certa. Camila também enfrentou consequências. Tinha cooperado com a polícia e admitido o seu papel, mas ainda assim teve de responder pelos seus atos. A sua pena foi mais leve do que a de Vanessa, mas não saiu impune. O sistema judicial tratou o caso com seriedade. Para Luna, ao observar tudo à distância, parecia que a última peça do puzzle finalmente se encaixara. Tudo o que estava errado começava a ser corrigido. Pessoas que antes pareciam intocáveis estavam agora a ser responsabilizadas. Pela primeira vez, Luna viu um mundo em que a verdade importava e a justiça era real. Depois de o processo legal avançar, as coisas mudaram na mansão Archer. Mas desta vez as mudanças foram positivas. Tomás Archer garantiu que Luna e Marina nunca mais seriam tratadas de forma injusta. Convidou-as a viver na casa de hóspedes da propriedade, não como empregadas, mas com respeito e dignidade. Marina, agora com um contrato formal e oficial, tornou-se assistente de cuidados do bebê Léo. A sua função era clara. Os seus direitos estavam protegidos e a sua voz era ouvida. Não estava ali para limpar ou servir a casa. Estava ali porque demonstrara amor e responsabilidade para com Léo. Quanto a Luna, o tribunal nomeou-a oficialmente como guardiã provisória de Léo, sob tutela judicial. Foi um passo enorme. Apesar de ainda ser jovem, o juiz concordou que tinha demonstrado maturidade e um vínculo profundo com o bebê. Luna provou que podia oferecer segurança, cuidado e apoio emocional. Com a ajuda da mãe e com o enquadramento legal garantido, aceitou o papel com orgulho e seriedade. Sentia-se preparada. Viver na casa de hóspedes era diferente de tudo o que tinham vivido antes. Era um lugar tranquilo, seguro, cheio de um novo tipo de esperança. Os quartos eram confortáveis. Não havia pressão nem julgamento, apenas espaço para respirar e construir algo novo. Luna e Marina trabalhavam juntas para cuidar de Léo. Seguiam uma rotina, ajudavam-no a dormir, alimentavam-no e brincavam com ele. Tomás visitava-os com regularidade, mas dava-lhe sempre espaço. Compreendera que o amor não podia ser forçado, nem comprado. Tinha de ser conquistado e cuidado. Léo reagia muito bem à presença de Luna. Sorria quando a via, estendia os braços e mantinha-se calmo ao seu colo. Sentia-se seguro e isso era o mais importante. Marina via a filha ficar mais forte a cada dia. Sentia orgulho de Luna não apenas pelo que fizera, mas por quem se estava a tornar. A vida tinha dado uma volta dolorosa, mas agora caminhavam por um caminho melhor. Desta vez não caminhavam com medo. Caminhavam em direção a algo melhor, algo que podiam construir juntas. Mesmo com os jornalistas ainda interessados na história, Luna não lhes dava atenção. Via-os às vezes pela janela do lado de fora dos portões a falar para câmaras e a segurar microfones. Mas ignorava o ruído. A sua vida já não girava em torno de manchetes ou opiniões públicas. Aprendera a ouvir o que realmente importava ao seu próprio coração e às pessoas que a amavam.
Marina fazia questão de manter a tranquilidade em casa, limitava as distrações externas e protegia o espaço de Luna. Luna continuou os estudos, manteve-se próxima da mãe e permitiu-se voltar a descansar e a ser criança mesmo enquanto cuidava de Léo. Nem sempre era fácil. Havia dias cansativos, noites longas e momentos emocionais, mas enfrentavam tudo com amor e paciência. O mais importante era que agora tinha um lugar verdadeiro na vida de Léo. Não um lugar de silêncio ou medo, mas de confiança e cuidado. Não se tratava de riqueza ou estatuto. Tratava-se do que era certo. E pela primeira vez, tudo parecia em equilíbrio. Numa tarde, Luna estava sentada na sala da casa de hóspedes com Léo nos braços. O bebé olhou para ela e sorriu. Era um sorriso suave, mas cheio de confiança. Luna sorriu de volta. Naquele momento silencioso não havia ruído de repórteres, nem vozes de dúvida, nem memórias de medo. Apenas uma ligação simples entre uma menina e um bebé. Marina passou por ali e viu-os. Ela não disse nada, apenas observou por um instante. E depois voltou para a cozinha com uma expressão tranquila. Aquele momento dizia tudo. Luna tinha encontrado o seu lugar. Passara por algo que poderia tê-la quebrado. Fora acusada, julgada e magoada. Mas nunca largara a verdade. E por causa disso tudo tinha mudado. Léo estava seguro. Marina tinha respeito. Luna tinha a sua voz. A casa que antes representava a injustiça, agora tinha um novo significado. Não era perfeita, mas era deles. Já não eram visitantes. Faziam parte de algo real e tinham conquistado isso a cada passo. A história de Luna era agora mais do que apenas um caso triste que passou nas notícias. Tornara-se um exemplo de coragem de não desistir e de permanecer firme mesmo quando o mundo parecia injusto. Começara como a menina que ninguém notava, a menina que muitos achavam que não importava. Mas tornou-se a menina que salvou o herdeiro de um império. Fê-lo sem poder, sem dinheiro e sem ajuda. No início, tudo o que tinha era o seu coração e o seu sentido do que era certo e errado. Isso foi suficiente. E agora a sua vida estava a recomeçar. Não porque alguém lhe deu uma oportunidade por pena, mas porque ela criou a sua própria oportunidade. Marina sempre dissera que a verdade encontra o seu caminho. E agora, Luna sabia que isso era verdade. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era clara. Tinham construído algo que podia durar. Um lar, uma família, um laço. E para Luna, isso valia mais do que qualquer outra coisa. Tinha perdido muito, mas no fim, encontrou a si própria. E essa foi a maior vitória de todas. Finalmente chegamos ao fim desta história. Fico extremamente feliz por teres chegado até aqui. Muito obrigado por assistires. Deixa um comentário a dizer o que achaste e qual foi a melhor ou a pior parte. E não te esqueças de subscrever.